Oi pessoal, eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram. E hoje eu vim fazer uma atualização de lista, que é o vídeo mais assistido desse canal, mais até que unboxing, gente, mais que unboxing, que é 5 livros de romance hot únicos, adultos. Mas antes da gente começar, por que você já não se inscreve nesse canal? Deixa o seu curtir, compartilha esse vídeo com seus amigos, conta pra todo mundo que esse canal existe. Eu preciso muito da ajuda de vocês para esse canal sempre chegar a mais pessoas e a nossa comunidade sempre crescer mais e mais, entendeu? E... ai meu Deus, tô pegando o cabelo toda hora. E se for comprar algum livro que eu vou falar aqui hoje, compra pelo link que eu sempre deixo no box de descrição, que me ajuda demais e não altera o valor pra vocês. É uma forma de patrocinar o conteúdo aqui do canal, me ajudar a apoiar esse perfil e as outras redes sociais também, né? Me segue nas outras redes sociais também. Eu deixo sempre o Twitter, Instagram, Tumblr, TikTok, Facebook, tudo no box de descrição. E clica lá, vamos conversar nas outras redes sociais, que lá a gente tem uma proximidade maior. Eu sempre falo de coisas diferentes, sempre aviso quando tem promoção. E vamos pro que interessa. Como eu vi que o vídeo que fala aí de 5 romances hot adultos aí fez muito sucesso, muita gente visualiza ele até hoje, ele já tem muito tempo que eu coloquei aqui no canal. É o vídeo mais assistido do canal, né, como eu já disse. Eu resolvi atualizar um pouco aquela lista, porque eu li vários livros muito legais do mesmo tema, assim, no mesmo gênero, que vale a pena mencionar, então eu resolvi atualizar. São 5 volumes que eu vou indicar aqui pra vocês hoje, com uma só diferença. Aqueles livros lá são ótimos, gosto de todos até hoje, mas os livros que eu vou indicar aqui hoje, além deles serem adultos, né, mais maduros, eles vão tratar também de algum assunto ou outro que é mais ainda interessante, que dá um quê a mais pra história, que vai trazer pra gente alguma questão a ser discutida. Eles não são só romance, só assim, fogo. Eles são livros que fazem a gente aprender com alguma coisa, alguma experiência, coisas novas, né, gente, pra incrementar a nossa vida. Vamos lá! Eu vou começar com o único livro que eu tenho, volume físico aqui, que os outros eu li todos em e-book. Então, eu vou começar com o que eu tenho na minha estante, que é O Ar que Ele Respira, da Brittany C. Cherry. Esse é o primeiro volume da série dos Elementos, então o segundo é A Chama Dentro de Nós, o terceiro, Silêncio das Águas, e o quarto, A Força que Nos Atrai. Não sei se esse é o favorito das pessoas que já leram a série completa, mas eu só li esse até agora e ele se tornou um livro muito importante pra mim, porque aqui a gente vai ter uma temática voltada para 2 protagonistas que estão de luto, superando o luto. Cada um da sua forma, entendeu? A gente tem uma protagonista, né, a mocinha, no nosso caso, que ela tem uma filha e ela perdeu o marido já há 1 ano e ela tá tendo que aprender, né, a superar esse trauma e criar a filha dela, ser uma boa mãe, pensar, colocar a filha em primeiro lugar, né, pra tudo. Ela tá aprendendo tudo isso sozinha, ao mesmo tempo que ela tá começando a tentar, né, gente, a se reerguer, passar pela fase do luto, começar a enfrentar a vida novamente. Então ela tá muito maculada ainda. E a gente também tem um protagonista masculino que tá passando praticamente pela mesma situação, só que ele perdeu a esposa e o filho em um acidente de carro, e isso mudou completamente a vida dele. Ele é uma pessoa que... olha pra vocês verem que esse livro nos mostra. A gente tem uma protagonista que, a mocinha, passou pela mesma coisa que ele, mas ela consegue tirar forças, assim, de um lugar que eu nem sei de onde é, gente. Ela é uma protagonista tão forte. Ela consegue se mostrar pronta pra encarar o mundo, de certa forma. E ele, que passou pelo mesmo trauma, perdeu a esposa, perdeu o filho, ele mudou completamente. Isso arrasou com a vida dele, com a força de vontade dele. Ele não tem vontade de se reerguer, ele não tem vontade de superar. Ele tá completamente no fundo do poço. E é nesse momento que os dois se encontram. Quando ambos estão enfrentando a mesma situação, enfrentando o luto. E a forma como cada um vive o luto, gente, é muito particular, é muito individual, não tem regra, não tem norma, sabe? Não tem um protocolo a ser seguido. Cada um encara o luto de uma forma. E isso é muito bem exemplificado nesse livro. E eu acho que é um romance
Ele tem algumas questões pra mim que eu já falei em outros vídeos. Uma questão principal que também tá voltada aí pro começo, pro início do relacionamento deles, mas como eu disse, o luto é uma coisa tão individual, é uma coisa tão particular de cada um, que a gente não tem nem como julgar, sabe, o que outras pessoas estão passando. Então, esse livro me ensinou isso, me ensinou a parar de achar que a minha forma de encarar o relacionamento deles era a forma correta, de parar de julgar o relacionamento deles pela forma como começou, sendo que eu não vivi isso, sendo que eu não tô lá, entendeu? Sendo que eles são pessoas com crenças diferentes, são pessoas que estão só tentando seguir a vida, cada uma de sua forma, né? Então foi um livro que eu aprendi muito com ele. Tem um toquezinho hot aí, por isso que vou colocar ele em indicação maior de 18 anos, eu acho. Mas a questão principal pra mim dele é que ele não foca nessa parte, ele é mais do que um romance hot adulto, ele é mais que isso, ele é um livro com conteúdo, com ensinamentos, e eu acho que é isso, eu gosto muito dessa história. O segundo livro que eu vou indicar pra vocês hoje é um livro que eu li recentemente e deixou meu coração bem quentinho, gostei bastante. Ele já não vai trazer uma temática tão pesada assim, igual o Ar que ele respira. É o livro To Love Jason Thorne, da Ella Chase. Eu vou deixar a capa aqui pra vocês. Eu li em e-book. Foi um livro que eu não tava com grandes expectativas, essa capa não me chamou a atenção. O que me chamou a atenção foi a sinopse, que promete aí reencontros. Eu gosto de livros de quando os protagonistas eles se conhecem na infância e eles passam vários anos sem se ver, acontece alguma coisa que eles ficam muito tempo sem se ver, e aí eles se reencontram, eles têm que reconectar, né? Tipo assim, se reconhecer, porque anos se passaram, então esse livro traz essa premissa. Na infância, a nossa protagonista, nossa mocinha, ela era apaixonada pelo melhor amigo do irmão, que no caso é esse Jason, entendeu? E ele tinha problemas familiares e convivia muito mais na casa dela, com a família dela, do que na casa dele. E aí, o que acontece? Um belo dia, isso na infância, gente, um belo dia o pai dele, desse Jason, fala: meu filho, a gente vai se mudar de cidade. E essa menina chora, e ela era muito apaixonada por ele. E ele vai e vira um ator super famoso, sabe? E eles anos sem ter contato, sem se ver, sabe? Não mantiveram contato. E aí ela vira uma escritora, e o primeiro livro que ela publica faz muito sucesso, tipo assim, explode. E ela é chamada e oferecem pra ela a oportunidade de gravar, né, de transformar essa história que ela escreveu em filme. E adivinha quem vai ser o protagonista dessa história? Exatamente, o Jason, o ator mais querido aí das telas. E é quando eles se reencontram, quando eles vão ter essa reunião aí pra conversar sobre essa adaptação cinematográfica da história dela. Quando ele vê ela, ele mal reconhece ela na hora, assim. E é super divertido, foi um livro que me deixou com o coração quentinho. Gostei muito da forma como a autora tratou o reencontro dos dois. Deixou tudo com uma aura ainda um pouco pura, sabe? Da forma como o romance, assim, começa, principalmente da parte dela, como começa na infância. Preserva aquele encantamento das paixonites infantis, assim, sabe? Então eu gostei bastante, foi um livro que eu recomendo demais. Eu ainda não li o segundo, é To Hate Adam, alguma coisa. Não li o segundo ainda. Como eu disse, essas capas não me chamam muita atenção. Mas eu gostei bastante do primeiro livro. Me surpreendeu ter gostado tanto como eu gostei. Então, tá aí indicado pra vocês também. E falando em reencontro, eu tinha que falar desse livro que eu li esse mês, gente. Eu estou completamente apaixonada por essa história. Eu tô panfletando à torta e direita esse livro, porque pra mim ele foi 5 estrelas, ele foi favoritado. Também fala de reencontros, mas eu não achei que eu fosse ficar tipo, de 4 por esse livro, gente. Apaixonada, caída no chão, desfalecida por esse livro. Por quê? É o livro A Estrela que Eu Desejo, da Sara Fidelis. É uma autora nacional e a história se passa aqui no Brasil. E eu amei essa história, principalmente por causa dessa premissa toda, assim. Já promete ser muito divertido, porque a Sara Fidelis escreve muito bem. Eu gostei muito da escrita dela quando eu li a trilogia Amor e Ritmo, mas aquelas histórias eu não tive uma ligação sentimental com elas muito grande. Eu reconheço que a escrita da autora é muito boa, muito envolvente, mas em A Estrela que Eu Desejo, eu simplesmente... Gente, apaixonei, fiquei sem palavras até. Por quê? A premissa não é lá, assim, a coisa mais
criativa do mundo. É clichê? É clichê. Mas a forma como ela tratou a história é o que deixa tudo muito especial, sabe? A gente vai ter uma protagonista, a nossa mocinha aí. Ela se muda para uma cidade de interior com o pai, porque eles vão passar alguns meses lá por questão de trabalho do pai dela mesmo. E nessa cidade de interior ela vai conhecer o nosso protagonista masculino, e lá eles vão se apaixonar, isso tudo ela com 17 anos, os dois com 17 anos, assim, ainda tá aquela fase de transição, o que eu vou fazer da minha vida, sabe? Pensando no final do ensino médio, o que vai ser da faculdade, eles se apaixonam, uma coisa super meiga, super fofinha. E aí acontece um acontecimento X aí, que vai mudar a vida desses dois. E ela vai embora e vai passar anos e anos sem ter notícia dele. Ele vai ficar super rancoroso, porque ela vai ter ido embora do nada, ele não vai saber o que aconteceu. E a gente também não vai saber o que aconteceu. E aí ela vai virar uma estrela de cinema e uma estrela dos filmes. Tô pensando que é muito parecido com To Love Jason Thorne. Mas enfim, ela vai virar uma atriz super famosa. E aí, um belo dia, ela tá passeando aí de carro, indo encontrar o pai dela em uma cidade próxima que ela tá. E ela vai passar perto da entrada da cidade dessa vilazinha que ela morou por um tempo, há muitos anos atrás, sabe? E aí vai acontecer, tipo, um acidente. Ela vai estacionar o carro e quando ela desce do carro, a pessoa que chega pra ajudar ela nesse momento é nada mais, nada menos que o nosso protagonista, que ela não vê há vários e vários anos. Só que na hora que ela vê ele, ela desmaia, cai num barranco e perde a memória. E aí ele vai levar ela pro hospital da vila, vai levar ela pra cidade dele, né, pro hospital da vila. E quando ela acorda, ela esqueceu completamente o que aconteceu nos últimos anos da vida dela. E a última memória que ela tem é do último momento que ela viu ele há muitos e muitos anos atrás, quando ela ainda tinha 17 anos. E ela tem que encarar a realidade de que o que aconteceu, ela não lembra o que aconteceu, por que ela foi embora, por que eles não se viram mais. Na cabeça dela, eles ainda namoram, entendeu? E aí, ela não entende por que ele tá tão grosso com ela, por que ele guarda tanto ressentimento dela, sendo que na cabeça dela, eles eram namorados até ontem. E aí, é quando eles vão se reconhecer, né, gente? Eles vão tentar descobrir juntos o que foi que deu errado, sabe? Principalmente porque, gente, nem tem como eu falar muita coisa desse livro, porque ele é tão especial pra mim que eu não quero tirar essa sensação de vocês. Então, se você já leu esse livro, se você ainda quer ler, ficou com vontade de ler, me conta aqui nos comentários. E se você leu por minha causa, por favor, me deixa aqui nos comentários também se ele foi tão especial pra você quanto foi pra mim. Eu amei, gente. Juro pra vocês que ele se tornou o meu livro favorito da Sara Fidelis. Hoje em dia eu vejo a Sara com outros olhos por causa desse livro, porque eu realmente achava que a escrita dela, se eu fosse me basear em Amor e Ritmo, eu achava um pouco fútil, sabe? Os livros de Amor e Ritmo são muito envolventes, mas não são muito profundos e não tive muita ligação sentimental com eles. Mas esse livro, fazia muito tempo que eu não torcia tanto por um casal igual eu torci pra esse livro. E aí, eu fiquei fissurada com a Sara Fidelis nesse livro, como eu disse que eu amei demais, e resolvi ler Que Seja Doce. E foi um livro, assim, gente, que eu tive a mesma sensação que eu tive em A Estrela Que Eu Desejo. E aqui a gente tem um quê a mais, assim, que vai deixar a história muito mais interessante, que é a nossa protagonista com um filhinho aí de 4 anos, se eu não me engano, ele tem 4 anos, e ela tá se mudando de cidade a trabalho, ela vai se mudar com o filho dela e ela tá conhecendo um colega pra dividir o apartamento, procurando alguém pra dividir apartamento, a Robin, que o nome dela é Robin e o nome dele é Dominique. E aí ela acha que Dominique é uma mulher e aí ela vai morar com essa Dominique, que é a que vai dividir apartamento com ela, tudo ok, tudo maravilhoso. E ela chega lá e é ele. E ele é um psicólogo. Ele também tá achando que vai morar com um cara, acha que Robin é um cara, mas na verdade é uma mulher. E quando eles se encontram, esse mal entendido aí, é super divertido a forma como eles vão resolvendo isso, a forma que eles se encontram, assim, que eles se conhecem. É muito divertido, gostei bastante da história. A questão dela, ela tem um trauma no passado que deixou ela um pouco receosa em conhecer novas pessoas, sabe? Ela perdeu o marido, que é o pai do filho dela. E aí, quando ela perdeu o marido, ela
pra lidar, né, com a nova situação de mãe solo, né? Ela se fechou pro mundo, eu acho que a palavra é essa, ela se fechou mesmo pro mundo, e ele vai ser a pessoa que vai ajudar ela a olhar o mundo com outros olhos, a ter coragem de encarar o mundo novamente, de tentar coisas novas. Ela deixou muitos dos sonhos dela de antes do falecimento do marido na gaveta, ela colocou o filho como prioridade, o que é assim, né, normal, mas a forma como ela se negou a encarar a realidade, ela se negou a seguir em frente, buscando os sonhos dela, como ela se fechou pro externo, assim, para novas pessoas, para novas experiências. É tudo muito real, sabe? Os sentimentos que ela tem, a ansiedade, a insegurança, são coisas muito comuns para qualquer pessoa, então a gente acaba se conectando mesmo com a história. Eu gostei muito desse livro. Pra mim, ainda A Estrela que Eu Desejo é meu favorito, mas esse também é um livro que foi muito especial pra mim, gostei demais dessa leitura. Se você já leu, ficou com vontade de ler, me conta aqui nos comentários. O último livro dessa lista é um livro que, aparentemente, ele é só mais um romance hot. Ele é da Vicky Killand com a Penelope Ward, mas ele é um livro que o que mais me chamou a atenção dele é a maturidade em que esse relacionamento se desenvolve. Aqui a gente tem, então, Amante Britânico. Vou deixar a capa aqui pra vocês. Amante Britânico vai falar aí da nossa protagonista, que é mais velha do que o mocinho do livro. Então ela tem, se eu não me engano, ela tem 33, ele tem 29. Ele é médico, ela é enfermeira, e eles se conhecem numa situação meio inusitada, e ela tem que ir pro pronto-socorro, que ela caiu num acidente aí, e aí ele ajuda ela. Eles se conhecem nesse primeiro momento, mas eles não mantêm contato. Aí 3 meses depois, ela aluga um apartamentozinho que ela tem na casa dela, e é ele quem aluga esse apartamento. E aí, gente, é quando as coisas começam a ficar interessantes. É um romance hot? É um romance hot. Foca muito nessa parte? Sim. Porém, é um livro que eu vi que tem muito mais diálogo entre os protagonistas, tem muito mais conversa, tem muito mais deixa eu entender o seu lado, e muito menos aquilo, ai, eu sou traumatizada, eu com meus problemas vou me fechar para o mundo, não vou te contar nada, você que adivinhe por que eu estou assim. Sabe, tem muito mais diálogo, é um relacionamento muito mais maduro, muito mais real, sabe? Gostei demais desse livro. Ela tem um filho também, se eu não me engano, ele tá com 8 anos, o filho dela. Ela perdeu o marido dela, né? Na verdade era noivo, acho que eles não tinham se casado ainda. Mas aí é quando ela começa a entender que o que ela realmente sentia, a forma como ela lidou com a vida dela depois do falecimento do noivo dela, né? Do pai do filho dela. Tem também a relação do filho dela com esse novo homem, com esse rapaz na vida da mãe, como eles têm que ter cuidado em apresentar essa pessoa, né? Como eles vão introduzir outra pessoa na vida dessa criança. Gente, é bem divertido o livro, eu gosto muito da história, mas como eu disse, são livros que tem um quê a mais, um quê pra gente pensar mesmo, livros que não são romances só pelo romance, mas livros que a gente aprende alguma coisa com eles. Eu espero que vocês deem chance pra algum desses livros que eu falei aqui hoje. Se você já leu algum deles, me conta nos comentários. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um beijo e até o próximo vídeo.